Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, desta primeira semana da Quaresma, este tempo que nos prepara para que possamos bem celebrar a Páscoa do Senhor. E hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos esse nosso caminho quaresmal, iniciado na última quarta-feira, com a celebração da quarta-feira de cinzas, e ali nós víamos um convite que nos é feito fortemente ao longo de todo este tempo quaresmal: convertei-vos e crede no Evangelho. Iniciamos a primeira semana deste tempo quaresmal e lemos então hoje o Evangelho onde Jesus faz a narração aos seus discípulos daquilo que nós denominamos o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, após a sua ressurreição, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier na sua segunda vinda gloriosa, então ele se assentará em seu trono glorioso, terá todos os povos da terra reunidos diante dele e separará as ovelhas dos cabritos, separará os maus dos bons, separará aqueles que viveram a fidelidade à sua palavra daqueles que viveram como se Deus não existisse. E é interessante percebermos o critério para esta distinção que coloca Jesus Cristo, porque o critério é o mesmo. Estive com fome, me destes de comer. Estive com sede, me destes de beber. Era estrangeiro, me recebestes. Estive nu, me vestistes. Estava doente, me cuidastes. Estava na prisão e fostes me visitar. E o mesmo acontece para aqueles que são colocados à sua esquerda. Estive com fome, não me destes de comer. Estive com sede, não me destes de beber.
Eu era estrangeiro, não me recebestes em casa, estive nu, não me vestistes, estive doente na prisão e não fostes me visitar. E com isso, então, Jesus Cristo conclui explicando que todas as vezes que isto não foi feito a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. E aqui nós vemos justamente uma das práticas que esse tempo quaresmal ele vem nos recordar, a prática da caridade. De fato, no Evangelho da quarta-feira de cinzas, nós víamos Jesus que falava da esmola, que falava da caridade. E hoje vem nos reforçar de fato que a caridade feita aos nossos irmãos e irmãs é a caridade realizada ao próprio Deus. Porque toda vez que fizestes isso a um dos pequeninos, foi a mim que o fizestes. E por isso nós devemos estar sempre atentos para que a nossa vida religiosa não seja uma religião estéril, uma religião que não produz frutos, mas que sempre iluminados pela palavra de Deus, sempre iluminados pela sabedoria do Evangelho, pela pessoa de Jesus Cristo, nós somos convidados a olhar aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, aqueles que precisam da nossa atenção, aqueles que precisam de cuidado, na certeza de que a caridade dispensada para com esses nossos irmãos e irmãs é a caridade dispensada ao próprio Cristo. Isso não sou eu, o Frei Moisés, que está falando, mas é o próprio Cristo quando questionado, tanto pelos bons quanto pelos maus, e que responde que toda vez que de fato fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E toda vez que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, que ao longo deste tempo quaresmal, que nos convida a vivermos a conversão, que nos convida a nos aproximar maiormente de Cristo, que nós possamos também recordar esta prática essencial para a nossa vida de fé, que é a prática da caridade. Caridade que é sempre iluminada pela palavra de Deus. Recordando-nos que a caridade realizada aos nossos irmãos e irmãs é a caridade que realizamos para o próprio Cristo e que pode ser, como hoje nos é explicitado por Jesus, causa da nossa salvação ou da nossa condenação. Assim que saibamos servir a Deus, servindo aos nossos irmãos e irmãs, que saibamos viver a caridade para com os nossos irmãos, sabendo que toda vez que fazemos a caridade a um dos menores de nossos irmãos, é ao próprio Cristo que estamos acolhendo. Oremos. Convertei-nos, ó Deus nosso Salvador, e para que o esforço quaresmal nos seja proveitoso, instrui nossas mentes com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.